Fala galera boa de capoeira, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se vocês estiverem me ouvindo bem, já me dá um joinha para a gente poder começar os nossos trabalhos aqui. Dá um ok aí para mim. Isso. Vamos embora. Estão me ouvindo bem? Vou colocar o fone de ouvido aqui para ver se vocês estão me ouvindo bem. E agora, permanece me ouvindo bem? Show de bola. Dá um oizinho aí, dá um sinalzinho. Muito bom, muito bom. Bacana. Muito bacana, tá? Nesse momento tá chovendo um pouquinho por aqui e às vezes a gente pode ter algumas interrupções aí no sinal de internet, mas a live segue firme, tá legal? Então, como eu estava dizendo, nosso convidado de hoje é o nosso amigo contramestre Rodrigo Arapuá, ele que é de Alagoas, do Nordeste do nosso Brasil, vai trazer um bate-papo muito bacana falando sobre a decolonização capoeirística. Fica ligado aí que vai ser legal. Dizendo que essa live tem o suporte da empresa Ginga, que é a empresa que veste o Tucano Preto Capoeira e patrocina algumas ações dentro dessa arte maravilhosa. E hoje, como indicação de leitura, eu trago aqui um livreto que foi também parte de uma produção de 1968, de um disco lançado com o mestre Bimba, criador da capoeira regional. E aqui é um livreto que fala sobre a sua metodologia de ensino. Se você ainda não tem, procure aí nos acervos, nos sebos e com os nossos pesquisadores, historiadores, que eles podem te dar uma indicação muito boa, tá? Vale a pena, um documento riquíssimo e atual. Mesmo tendo sido lançado em 1968, é atual para essa galera de hoje aqui, tá certo? Olha aí, curso de capoeira regional, mestre Bimba, beleza? Vamos nessa, vamos lá. Cadê nosso amigo contramestre Arapuá? Você tá por aqui, meu querido? Me dá um joinha que eu já chamo você para a gente dividir essa tela e fazer esse bate-papo extraordinário. Agradecendo a todos os mestres, todos os contramestres, professores, alunos, todo o povo da capoeira que está aqui com a gente nessa live. Obrigado aí pela audiência de vocês, pelo carinho. É sempre bom ter vocês aqui fomentando, né, ajudando a fomentar a nossa cultura que é a capoeira. Tá certo? Vamos ver nosso bate-papo aqui com o contramestre Arapuá. Já estou te chamando, meu amigo. Vamos entrar ao vivo agora. Vamos embora. Salve, velho. Fala, Rodrigo Arapuá. Salve. Tá me ouvindo bem? Aí, fala, Rodrigo, como é que tá você, meu querido? Tudo bem? Vamos pra cima, tudo certo, tudo tranquilo. Vamos pra cima, é tudo nosso, nada deles. Maravilha! Tava fazendo aqui a abertura inicial, dizendo sobre a Ginga, essa empresa que apoia, patrocina aqui o Tucano Preto Capoeira,
né? Tá vindo com uma força aí muito bacana na questão do vestuário e na questão também de algumas outras colaborações aí para eventos. Tá sendo muito bacana. E toda live eu tenho o prazer de fazer uma indicação de leitura para os nossos amigos aqui, para que eles possam também ter um acesso maior da capoeira enquanto teoria. Então está aqui hoje o curso de capoeira regional do Mestre Bimba, lançado dentro do seu disco, na época era o LP 1968. Fica aí a indicação. Rodrigo Arapuá, se apresenta para o povo, quem é esse homem, quem é essa pessoa que está conosco nessa noite aqui. Fica à vontade, por favor. Primeiramente, quero agradecer, né, saudar todos os mais velhos que estão presentes. Tá tranquilo. Agradecer a presença dos mais velhos, saudar os mais velhos, agradecer o senhor por oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui, dar boa noite para todo mundo e dizer que para mim é uma satisfação poder estar aqui nesse momento e construir a capoeira com base nas minhas experiências, na experiência do senhor e na experiência do pessoal que está assistindo aí. Então, vamos fazer uma construção. Meu nome é Rodrigo, eu sou aqui de Maceió, de Alagoas, terra do Grande Quilombo, do nosso grande Gangazumba, Gangazumbi, Gangamuça, Ganamon, Zona e Aquatum e Dandara, todos os terrenos quilombolas, né? E sou capoeirista, sou cidadão, tenho o meu senso crítico e estou aqui para a gente construir uma capoeira mais saudável, mais crítica. Muito bacana. Hoje, como é que está o seu trabalho em relação à capoeira, frente à sua escola hoje, que é o Grupo Sementes Brasil? Como é que você atua nessa transmissão dos ensinamentos da capoeira? Então, a gente está com o nosso trabalho já há 2 anos, a Escola da Cultura do Movimento, Sementes Brasil Capoeira, e a gente traz como principal objetivo fazer uma capoeira mais saudável, uma capoeira responsável, uma capoeira pautada nos valores éticos, morais e ancestrais, e está dando certo. Para quem pensa que capoeira no modelo dos anos 90, só aquele modelo que dá certo, não. Outros modelos também, metodológicos, didáticos, de orientação, também dá certo. Né? A gente tem a nossa semente, está se espalhando, está crescendo forte, saudável. A gente está aqui em Alagoas, está em Pernambuco, está na Paraíba, está na Bahia, está em Minas. E a gente está crescendo de maneira muito saudável e muito consciente, porque o objetivo é a gente se fortalecer a cada passo, não é? Sem desmerecer e sem enfraquecer ninguém, porque dá para a gente crescer e se fortalecer junto. E junto eu digo não somente com a minha escola, junto com outras pessoas, junto com outras escolas, né? E à medida que a gente vai avançando, que a gente vai crescendo, inevitavelmente a gente vai também fazendo florescer outras pessoas, né? Crescer outras pessoas também. E esse é o nosso objetivo. Dentro da minha escola, dentro do nosso trabalho, eu não me coloco como fundador, não me coloco como o chefe, como qualquer outra nomenclatura que seja utilizada no paradigma normal, né? Eu me coloco como orientador também, como orientando e um orientador, né? Dessa forma que eu me coloco, porque todo mundo é aluno, todo mundo está passando por esse processo de aprendizagem, né? Enquanto nessa vida que a gente tem aqui nesse plano, né? A gente está aqui para aprender. A nossa passagem é sobre aprender, não é sobre chegar, é sobre aprender na caminhada, né, mestre? Perfeito. Eu dialogo muito com o que você está falando, porque isso mexe com a nossa essência natural, né? Que às vezes a gente vai acelerando certos processos, principalmente por essa vida automática que nos é imposta, e aí a gente acaba meio que se desconectando, né, desse senso natural. Então eu acho que a capoeira ela tem isso, tem esse poder de conectar, reconectar, criar conexões entre as pessoas e de uma maneira bem ampla, respeitando a diversidade, porque a riqueza maior que nós temos enquanto arte, eu acho que está na sua diversidade, de você aceitar o outro como ele é,
né? A ginga de cada um tem a sua riqueza, a sua beleza, os seus golpes, enfim. E quando a gente consegue colocar tudo isso dentro de uma roda, ou vamos dizer, dentro daquele caldeirão, né? A gente saboreia melhor essas coisas gostosas aí que nos alimentam. Então eu faço jus aí às suas palavras, ao seu trabalho. Sabe que eu sou fã também de carteirinha aí de você, não só como capoeirista, mas como educador que você se transformou, né? E por essa habilidade que você ganhou também de dialogar não só com os termos populares, culturais, ancestrais, mas fazendo essa junção deles com o acadêmico. Eu acho muito bacana, muito rico, porque você consegue trazer para o nosso povo. Quando eu falo nosso povo, eu digo a galera que não tem ainda o devido acesso. Você consegue trazer a decodificação, né, dessas atribuições, dessas leituras que são feitas e são impostas para nós, de uma maneira muito popular, que a galera começa a virar a chave de pensamento. Então, parabéns pelo seu trabalho e sabe que pode contar comigo sempre aí para qualquer situação. Tá certo? Na educação a gente chama de transcrição pedagógica, né? E a gente fazia a transcrição de um determinado conteúdo, nomenclaturas, terminações, né, terminologias, e trazer para a galera, né, de uma forma mais compreensível, de uma forma mais que as pessoas compreendam mesmo o sentido real, e não somente no literal, mas no real mesmo, do dia a dia. E sobre o nosso maior bem, que é a nossa diversidade, a gente precisa estar sempre atento, mestre, porque é uma liberdade que está sendo roubada, é uma diversidade que está sendo confundida, né, que está sendo suprimida, que está sendo esquecida e assassinada todos os dias, nas rodas de capoeira, nos eventos, nos diálogos, porque a homogeneização da capoeira é um processo altamente nocivo, e às vezes inconsciente para nós capoeiristas, e a gente acaba se deixando levar por essa ida, né, de homogeneizar a capoeira, como, por exemplo, o diálogo, de colocar a capoeira nas Olimpíadas, de padronizar a graduação. Tudo isso é muito nocivo para a capoeira, porque, como o senhor bem disse, a capoeira, o seu maior bem é a sua diversidade, né? A capoeira se constitui por sua diversidade cultural. Perfeito. E é aí que a gente começa o nosso bate-papo, né? Que a galera já está até mandando perguntas aqui, falando o que é a descolonização, ou seja, o que é decolonial, Arapuá? Mestre, o pensamento decolonial, ele surge ali naquele momento de pós-colonização, né? Esse pensamento ele surge justamente para tentar, na verdade, reverter esse processo de pensamento que é incutido dentro de todo brasileiro pelo processo de colonização no Brasil. A gente sabe que a colonização no Brasil existe até hoje de maneiras ocultas, discretas, mas de maneiras muito potentes, né? E que induz todo o nosso pensamento e todas as nossas ações. E o pensamento decolonial ou descolonial, ele surge justamente para debater políticas, pensamentos e ações para tentar sanar essa mazela, que é uma mazela muito grande, né? Então, o senhor usou o termo decolonial, descolonial. Então, existe a descolonização, a decolonização, né? O descolonizar, ele vem no sentido de desfazer, desmontar, de tentar fazer ser como era antes, uma coisa que é impossível da gente trazer novamente a nossa essência real, né, depois desse processo de colonização aí, quase que perpétuo para a gente. E o decolonizar, né, a supressão do S, a exclusão do S, ele remete a um sentimento mais de pertencimento latino-americano, né? Ele traz essa questão de pertencimento latino-americano e remete que não é tão fácil como se caracteriza na palavra descolonizar. Mas existe essa discussão entre decolonizar, descolonizar, né? Só que, assim, uma coisa que eu acredito muito é como o próprio nome da capoeira, né? A origem do nome capoeira, de onde veio a origem do nome da capoeira.
Eu acho Sim. que o nome da coisa não faz uma menção honrosa à coisa. A coisa é mais importante do que o nome da coisa. Se a gente fala descolonizar, se a gente fala decolonizar, não tem problema. O que importa é o debate e o que se gera após o debate, né? O termo descolonizar, ele é um termo usado desde a década de 60. Na verdade, na década de 60, de 50, né? Uhum. E aí, após isso, vem uma professora pesquisadora colombiana chamada Catherine West, né? Junto com um grupo, né, de modernidade e de decolonidade, e aí ela muda esse termo, né? Porque no espanhol ela tira esse des, o S e coloca o decolonizar. Mas aqui no Brasil, a palavra des, ela é muito antiga e é muito usada. E se a gente acaba, de certa forma, aderindo esse decolonizar, a gente acaba sendo colonizado o pensamento da mesma forma. Então, a gente não precisa criar uma polarização entre decolonizar e descolonizar. Volto a afirmar, o importante é o movimento e o processo de pensamento que a gente desperta através da discussão, não o nome da coisa, né? Uhum. Perfeito. Pô, muito bacana. Eu acho que para muitos de nós aí na capoeira, essas investigações, elas têm que ser apresentadas constantemente. Vale até dizer que o que você faz como formação continuada, né, e a gente tem aqui também um programa em relação a esse tipo de ação, eu acho que é um momento, né, para trazer as pessoas para essa chamada de atenção, para essa investigação, né? Porque a tendência é que a gente vá reproduzindo padrões, né? Porque já estão aí instituídos, já vamos dizer que Incutido. já estão embutidos aí, né? Incutidos na nossa memória, no nosso dia a dia, né? A forma que nós somos, de uma certa maneira, educados ou doutrinados a seguir um determinado sistema. Então, acho que a capoeira, quando ela vem com essa formação continuada, que deve ser valorizada não só pelos alunos, mas por toda a galera que está afim realmente de se entender nesse processo, vale participar, né? Então, acho que você poderia até pontuar aí algumas coisas que realmente são muito marcantes para a gente do ponto de vista colonial, que a gente continua seguindo, Reproduzindo, né? reproduzindo no automático e às vezes nem percebe porque já está numa normalidade. O que você pode dizer Já está no sobre isso? automático, né? Já está no Exato. automático. A gente, Sim, e até a gente mesmo, é preciso a gente ter esse. A gente que debate isso, né? Tem um contramestre aqui de Alagoas, que é um irmão meu de capoeira, o contramestre Denis. sim. Inclusive, tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. É o cara que me ensina, um mentor para mim, assim como o senhor e tantos outros. A gente Obrigado. debate isso e a gente precisa sempre, mesmo nós debatendo isso todos os dias, nos policiarmos para a gente não acabar reproduzindo. É como o machismo, é como a homofobia. A gente precisa se policiar, se reeducar todos os dias, se desconstruir para se reconstruir novamente. Porque senão a gente perpetua esse processo, né? E assim, falando ainda sobre a descolonização, a decolonização, não é porque a gente se tornou independente de Portugal, não é porque a gente deixou de ser colônia no sentido de depender da coroa portuguesa, né, naquela época, que o nosso pensamento se tornou independente. O nosso pensamento ainda é muito dependente e muito interligado com essa cultura de opressão, com essa cultura de colonizar o outro ainda, porque a gente ainda coloniza os outros, né? Então é preciso se policiar, né? Porque o que é descolonizar? Descolonizar é você criar uma independência do pensamento eurocêntrico, europeu, né? Uhum. Porque, felizmente, quem dita as tendências do mundo é a Europa, é os Estados Unidos, são as grandes nações. Então, é preciso a gente se policiar para isso e criar a nossa independência de pensamento. Uma das mazelas que a gente vai falar da colonização é essa educação que nos foi negada por anos, a educação libertária, né? É uma educação libertária.
Aí o senhor pediu para pontuar, né? Sim, Eu sim, posso fique à pontuar? vontade. Pode, fique à vontade, o espaço é seu. E hoje é como eu sempre falo para a galera, eu acho que essa ferramenta digital que nós estamos usando, Instagram, Facebook, YouTube, ela pode ser muito potente, né, do ponto de vista do que a gente está fazendo agora. Porque isso para mim é uma sala de aula. E para a gente que gosta de ser aluno, é importante ter pautas como essas. Por isso que eu sou muito rigoroso e quando convido alguma pessoa, que é para que realmente traga, sabe, abordagens assim que se remeta a reflexões. Minha reflexão do palestrante, do orador, do paraninfo, seja que for, né? E de quem está ouvindo também, porque isso é muito importante, tá certo? Então as lives ela tem esse propósito de ser uma sala de aula aqui virtual para que essa explanação possa alcançar o máximo de pessoas possível, não só no Brasil como no mundo. Deixa eu falar uma coisa. Deixa Oi? eu falar uma coisa. Essa posição que o senhor se coloca de aluno é um processo de desconstrução, e o senhor sabe muito bem disso, né? Sim, senhor. Esse local de aluno que o senhor se coloca, que também é um local de aluno que eu me coloco, que eu falo sempre aqui, que as pessoas às vezes não compreendem, mas é preciso desconstruir a figura do mestre e reconstruir como um eterno aprendiz. Porque as pessoas, durante muito tempo, né, e é uma das vertentes, né, da colonização, é do mestre ser a figura máxima da capoeira, e talvez por isso ela oprimir, ela seduzir, ela assediar, ela diminuir, ela sobrepujar, subjugar as pessoas. Então, o local que o senhor se coloca, e pouquíssimas pessoas se colocam também, é um processo de desconstrução e reconstrução mais saudável dentro da capoeira. Então, eu quero Perfeito. aqui, perto de todas as pessoas que estão assistindo, parabenizar o senhor e agradecer por esse grande exemplo, de se colocar sempre como aluno também. Isso é muito honroso. Muito Obrigado. honroso. Né? Obrigado. Força. E ó, eu quero fazer um adendo aí na sua fala, que quando a gente fala, quando você coloca a palavra desconstruir, não é destruir o que está aí, o que está feito. Não é destruir, não é acabar. E reconstruir não é querer inventar a roda, porque ela também já está aí. Né? Eu acho que, e não é falar de uma arte no sentido, é falar de nós indivíduos que fazemos parte de uma arte. Né? Isso que fique muito claro, porque hoje está na moda as pessoas falarem: eu não acredito mais em filosofia tal, eu não acredito mais no sistema tal, eu não acredito mais na capoeira não sei o que, eu não acredito mais não sei o que lá. E na verdade não é na capoeira. Eu acho que elas falam tomadas pela emoção e se esquece que elas estão falando que não acreditam no indivíduo ou em alguns outros indivíduos que por alguma razão se desconectaram do seu pensamento emocional ou racional, enfim, e seguiram outros caminhos. Então, eu sempre faço esse alerta de que desconstruir não é destruir, não é acabar, não é aniquilar aquilo que você ajudou a edificar. E é sim fazer uma reparação e potencializar essas coisas, tá certo? E o reconstruir não é inventar a roda, que a gente sabe que muitos dos nossos colegas hoje na capoeira também querem inventar a roda. E estão perdendo tempo com isso, porque a roda já está aí, né, e já está É, girando há muito você sabe o tempo, que eu muitos e chamo? muitos antes de nós. Perdão, mestre, eu chamo isso, talvez algumas pessoas não concordem comigo, talvez seja uma grande bobagem que eu venha falar, mas a síndrome do grande inventor. As pessoas querem todo tempo criar novas tendências na capoeira para estarem na mídia, para estarem ali, né, com visibilidades, etc. Mas a capoeira ela não precisa que se crie tendências novas, ela precisa que se preserve, que cuide, né, que proteja a capoeira. Sim, Né? Eu acho que esse lance aí de criar tendências, criar estilos, criar, sabe? Isso acaba afastando a gente da nossa própria ancestralidade. E quando a gente se afasta da nossa ancestralidade, a gente abre margem para doenças sociais na capoeira, para doenças corporais, emocionais, né, sentimentais. Então, quando a gente se afasta da nossa ancestralidade,
a gente abre margem para tudo isso e nós que somos responsáveis por isso, não é? Correto. Eu acredito muito nisso. A roda já está aí, é só a gente botar a roda para rodar. Exatamente. E Né? novamente, seguindo aí a sua fala dessa questão de se afastar, quando você se afasta da sua essência, você abre margem ou abre portas para a doença, né? A doença a gente sabe que é algo que não existe, é algo que é criado psicologicamente na cabeça da gente por influências psicossomáticas daquelas coisas negativas que a gente em demasia vê. E isso vai Isso. adentrando. E a capoeira ela traz essa reconexão e até mesmo um processo de cura quando você consegue fazer o religar, né? Você se religa, você se conecta com essa ancestralidade, que não é modismo, né? Ancestralidade não é modismo, é uma coisa que está aí há muito antes de nós, dos nossos antepassados, nossos ancestrais, e que constitui o que nós somos hoje. Eu sempre também coloco a alusão da seguinte reflexão para as pessoas na roda de capoeira. Esse corpo que movimenta hoje, esse corpo do Tucano Preto jogando capoeira, que corpo é esse? Esse corpo do Rodrigo Arapuá, que corpo é esse? Da onde é que vem toda essa gestualidade? E se a gente for se remeter aos tempos naturais, né, de como nós somos gerados, a gente sabe que esse corpo traz vários outros corpos. Primeiro, o corpo feminino, onde ele foi gerado, Isso, né? isso. Então isso é fantástico quando você consegue ter essa percepção, né? E trazer isso à tona, porque você vai se despindo de algumas, que aí é o que eu acho que entra também essa questão do descolonizar, você vai se despindo daquilo que foi imposto para você, ó, isso é feio, não agacha, fica sentado, 90 graus, cadeirinha, postura e tal, tal, tal. Então o corpo, ele traz essa percepção de uma maneira muito educativa, da qual você se expressa muito naturalmente na capoeira, através da musicalidade, enfim. Então, quando você fala sobre essas coisas, esse distanciamento, né, histórico, social, ancestral, você fica realmente doente, porque você entra numa onda, que acredito que é a onda que está aí já há um determinado tempo, somente com um olhar mercantil, onde você quer a todo tempo mostrar que você está presente, que você está fazendo, que você está produzindo, e na verdade você não está produzindo nada, você está apenas reproduzindo ações de corpo, né, ilusórias, que não te satisfazem, porque quando você volta para casa, você sente, não eu, você, mas essas pessoas sentem que tem um vazio. Então elas não foram preenchidas nesse ambiente capoeiristicamente falando. Só um parênteses aí. Abrindo outro parênteses na fala do senhor, quando o senhor fala, né, na questão mercântil, né, da capoeira, que não confunda-se na cabeça das pessoas que estão nos assistindo agora, né, com uma relação de monetizar o nosso trabalho, porque também é uma forma da gente perpetuar isso. É normal que a gente monetize o nosso trabalho, porque é nosso trabalho, mas a questão mercântil é quando extrapola o limite do bom senso, né? E aí se torna uma coisa extremamente nociva também para a capoeira, e a gente vai falar sobre isso. Mestre, se o senhor me Aham. permite, eu quero pontuar algumas mazelas que a colonização nos trouxe aqui enquanto Brasil, né? Se as pessoas quiserem interagir também, vamos pensar conosco aqui, porque a gente não está na posição de ensinar nada, a gente está na posição de construir. Vamos lá. Vamos tentar pontuar as mazelas que a colonização nos trouxe. A primeira delas, escravidão. A Uhum. escravidão, né? A segunda delas, as capitanias hereditárias. A gente tem as grandes divisões e porções de terra no Brasil para pequenos grupos de pessoas. A gente tem a desigualdade social gerada a partir disso. A gente tem a dificuldade de uma educação libertária, consciente, de saúde pública, de segurança pública. Tudo isso aí nos é negado, não é? O pensamento segregador, doutrinário, é uma das mazelas da colonização. A polarização do pensamento é outra mazela.
Aí a gente vem o racismo estrutural, a gente vem com o machismo, o patriarcado, a homofobia, o feminicídio, a gente vem com a discriminação da capoeira, a gente vem com, inclusive, o pensamento colonial, que dizia-se que a capoeira era uma mancha negra na sociedade. Então, tudo isso são mazelas que a gente tem hoje ainda no nosso cotidiano. E trazendo para dentro da capoeira, a gente vai perceber o seguinte, que a colonização ela trouxe também mazelas para o âmbito capoeirístico, para o âmbito capoeirístico, para o capoeira, para o capoeirista. Por exemplo, quando a gente fala escravidão, a gente também pode falar sobre escravidão dentro da capoeira. Por exemplo, o cara que escraviza o outro, né, por barganha, por projeto, por graduação, por corda, por status, por um poder, um ledo poder ali. Então, a gente continua reverberando isso através das nossas ações e a gente não percebe às vezes. Tá entendendo? A gente acaba escravizando ainda as outras pessoas pelo pensamento, pelas ações, por barganhas, não é? Então a escravidão ela ainda está intrínseca dentro da capoeira hoje, assim como as capitanias hereditárias. Se a gente pensar nas capitanias hereditárias como os megagrupos que a gente tem hoje, que acabam ainda escravizando muita gente, suprimindo muito pensamento, escravizando muito pensamento, a gente vai perceber que isso é uma realidade que gera a desigualdade social, que é muito para poucos e pouco para muitos. É assim que é na capoeira ainda hoje. Está entendendo? A dificuldade em trabalhar dentro da capoeira com uma educação libertária. Quando eu fundei a escola junto com minha família, junto com os meus alunos e amigos, a proposta era de manter uma escola de capoeira dentro de uma metodologia de pensamento libertário, de pensamento crítico, consciente. E isso é muito difícil, porque a doutrina, o pensamento daquela forma está muito intrínseco dentro das pessoas, as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas a gente está conseguindo quebrar essa resistência e está trabalhando isso, né? E aí é uma das mazelas também da colonização, né? Dentro da capoeira, assim como o pensamento segregador e doutrinário, a manipulação do pensamento dos capoeiristas, né? A polarização do pensamento coletivo, que é aquela velha prática de dividir para dominar, né? Então, assim, são muitas coisas que são mazelas que a gente carrega até hoje dentro da capoeira, e a gente acaba também querendo colonizar o outro. Por exemplo, quando a gente tem a intenção de que o nosso trabalho ele seja maior e melhor do que o outro, a gente está tentando colonizar o outro de maneira indireta. A gente cria um pensamento tribal, onde a minha escola tem que sobrepujar a sua, subjugar a sua, diminuir a sua para eu poder ser o maior, o melhor. Então, infelizmente, a gente vê ainda no cenário mundial da capoeira, pessoas com esse pensamento de grandes capitanias hereditárias, que buscam colonizar outras pessoas de outros grupos de capoeira para o seu grupo de capoeira, e isso acaba aqui perpetuando essas ações e esse pensamento. Está compreendendo, mestre? E isso é uma coisa muito intrínseca, isso é uma coisa muito profunda, que às vezes as pessoas fazem mesmo sem perceber, né? Que é muito ruim isso. Sim. Eu acho que as pessoas, elas ainda, não todas, mas algumas já despertaram para isso, tanto que elas se incomodam, porém elas ainda não conseguem identificar, porque falta essa fala que você está pontuando para nós ainda hoje, hoje, entendeu? Falta esse tipo de argumento dentro das escolas e grupos, para que realmente esse pensamento flua. As pessoas estão muito focadas nos símbolos, nos nomes, e acabam esquecendo da capoeira, da própria capoeira. Que para a gente fazer capoeira, venhamos e convenhamos, a gente não precisa de graduação na cintura, a gente não precisa de símbolo, a gente precisa somente do laço ancestral do mais novo com o mais velho. Somente isso. E a capoeira se perpetua, a capoeira por si só ela já existe, é muito forte. Então, a partir do momento que a gente esqueceu o nome da capoeira
e que a gente deixou engrandecer o nome das pessoas, do mestre fulano, porque mestre é pessoa, o mestre fulano, o grupo tal, a gente acabou esquecendo a capoeira e a gente acabou se afastando da nossa própria ancestralidade, abrindo margem para tudo isso. Compreende, mestre? Então, Compreendo perfeitamente. o capoeirista, por si só, ele é muito vaidoso. Ele é muito vaidoso. E se ele não se policia, ele se afasta da sua ancestralidade e ele adoece. E ele adoece e faz adoecer outras pessoas também. Concordo. É por isso que eu acredito que a gente tem que fazer mais e mais ações como essas, em doses homeopáticas também, senão você mata as pessoas. É muita Tem que ser, informação, né? é muita informação e às vezes para quem não quer aceitar, para quem ainda não está aberto para isso. Então precisa, de uma certa forma, ter um grupo, né, de pessoas que estão a fim de dialogar sobre isso e aos poucos ir pontuando para outras pessoas. Eu tenho seguido há muito tempo já, através da prática da capoeira, assumindo ainda mais, né, com consciência essa posição de que entre o aluno e a capoeira eu sou apenas a alça de acesso, a ponte de acesso, um caminho de comunicação, um facilitador de maneira positiva para que ele se interesse em relação à capoeira, né? Claro que as escolhas de cada um são responsabilidade dos mesmos, porém a parte que me cabe é de orientar nesse sentido. E eu tenho percebido também que quando a gente toca em assuntos como esse que nós estamos falando agora, as pessoas não têm interesse, não têm tempo, não querem dialogar, porque novamente elas ainda estão conectadas a esse automatismo, né? Essa questão de ter um nome, de ter status, de ter graduação. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, acredito que é o seu caso também em relação a isso, não dizendo que não é importante a graduação, que ela até é, né, de uma certa forma de você escalar um desenvolvimento, e também não sei se dá ou se cabe tirar as graduações, porque quando a gente chegou na capoeira elas já estavam aí instituídas por alguma razão, né? Então a gente segue nesse processo também. Mas que as pessoas têm essa dificuldade de se desconectar dessas simbologias, entendeu? E uma das outras coisas que eu sempre falo é que quando você chega no ambiente, a primeira coisa que chega é a tua energia. A primeira coisa que se apresenta é a tua energia. A tua comunicação, a primeira coisa ela é energética, né? É aquela vibração que você traz, depois é o aperto de mão, depois é o hálito, é o sorriso, é como você fala, como você se comunica, como você joga, isso vem tudo depois. E quando as pessoas começam a inverter isso, elas realmente passam a não se compreenderem, a não se permitir. Então eu acredito que trabalhos como esse que a gente vem fazendo, que é o trabalho de formiguinha, ele está mais no intuito de dizer para a pessoa, ó, permita-se a ouvir isso, permita-se a experimentar, permita a se despir disso, permita-se a ir numa roda sem uniforme da sua academia, sem graduação e ver o que acontece. Porque aí sim vai ter a conexão e aí isso vai fortalecer esse diálogo. Fez sentido o que eu falei para você ou não? Eu costumo, claro que sim, mas assim, complementando, eu costumo pensar assim, as pessoas elas fazem muitas perguntas e o tempo todo elas fazem perguntas. O problema é redirecionar essas perguntas, porque na maioria das vezes a gente pergunta muito mais sobre os outros do que nós mesmos. Então a gente precisa parar um pouco e pensar sobre nós mesmos e perguntar a nós mesmos por que estamos na capoeira, por que estamos dando aula, por que estamos treinando. É o autoconhecimento. A partir do momento que a gente se autoconhece, ou a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente vai passar a se perguntar essas coisas, a gente vai colocar a se perguntar por que eu tenho que ter o maior grupo de capoeira da minha cidade, por que eu tenho que ser professor do fulano de tal, por que eu não posso ser amigo dele e treinar junto com ele, por que fulano tem que ter o maior...
a gente começa a se perguntar isso, qual sentido faz para a nossa vida? Qual sentido faz a gente criar um grupo que a gente acabe subjugando outro grupo por não ter uma metodologia igual à nossa, por não ter um pensamento, uma agenda, um golpe igual ao nosso, né? Então, essas perguntas, elas fazem parte de um processo de autoconhecimento, e a gente tem que se perguntar para a gente, não para as pessoas. A gente acaba perguntando muito para as pessoas, por que fulano faz isso, por que ciclano, por que Beltrano? E enquanto nós não nos perguntamos para nós mesmos, entende? Então, eu acho que isso faz parte de um autoconhecimento. E a partir do momento que você se autoconhece, você começa esse processo, você começa a compreender que algumas coisas não valem a pena. E outras coisas valem muito a pena, como, por exemplo, vivenciar a capoeira sem uniforme, né, com uma roupa informal, com amigos, se permitir aprender com o outro, né, se permitir também fazer parte da construção do processo de educação do outro ali dentro da capoeira, né? Então, a questão também é essa. É você não se permitir perguntar a você mesmo por quê. Por que eu tenho que fazer parte de um grupo que está espalhado nos 5 continentes? O que isso muda na minha vida? O que isso muda na vida do aluno que eu estou ensinando lá na periferia? O que isso vai fazer diferença? Não é? Qual a necessidade que eu tenho de ser mestre aos 32 anos de idade? Por que eu tenho que ser mestre agora, aos 32 anos de idade? Que diferença isso vai fazer na minha metodologia de ensino, no meu pensamento, na construção da educação dos meus alunos? Eu me coloco muito no papel de construtor, mestre. Eu me coloco Perfeito. muito no papel de construtor. Eu não me coloco no papel de ensinar nada a ninguém, porque eu também não sei nada. Então, eu vou construindo com o que eu tenho, com o que o outro tem, e a gente vai construindo. Sim, Então, são essas perguntas que a gente coloca, né? perfeito. E a gente A construção é coletiva, né? A construção ela é coletiva. Mas aqui e vale dizer também o seguinte, né, Arapuá, que o que nós estamos conversando hoje, nessa live, nessa sala de aula aqui virtual, é um assunto que, de uma certa forma, já traz um amadurecimento do nosso tempo vivenciando capoeira. Então você não tem menos de 20 anos na capoeira, né? E quem está chegando agora, poxa, ele vai ter que passar, infelizmente, ainda vai passar um processo, né? Um processo de adaptação, de se reconhecer, de se perceber e tal, que é muito a questão física. Depois, lá na frente, é que essa pessoa vai entrar nessas ações que a gente está conversando. Então, isso demora um certo tempo também, né? A gente e precisa até para a entender, gente entender. a gente E até precisa para a gente entender o compreender. tempo do outro, né? Porque esse Arapuá que fala nesse momento não é o Arapuá de 10 anos atrás. De 64 quilos, né, mestre? Exatamente, entendeu? Então, e aí a gente tem que tomar o cuidado também para que essa nossa fala não vá de encontro ou na contramão do que a gente está discutindo, porque senão a gente E, acaba usando aquela coisa de Paulo Freire, né? Sendo o opressor dos oprimidos. Os é caras estão justamente falando isso. isso, eles estão falando isso aí, mas poxa, olha a atitude que eles têm também, né? Então a gente tem que ter botar na balança, né? Esse pensamento, né, descolonial é um pensamento relativamente novo nos estudos acadêmicos. Na academia é um pensamento relativamente novo. E, sobretudo, dentro da roda da capoeira, né? É um pensamento Perfeito. novo, descolonizar. Então, vamos descolonizar o quê? Partindo de onde? Quem? Por quê? Para quê? Então, a gente tem que pensar também isso, né? Esperar também o tempo do outro, porque o nosso amadurecimento não é proporcional ao amadurecimento do outro. Cada um tem suas vivências, cada um vai Exato. vivendo, vai aprendendo a sua vida de uma maneira diferente. O que eu estou percebendo no cenário da capoeira mundial é um pensamento muito forte de mudanças, né? Um pensamento muito forte de mudanças. São pessoas como o senhor e como tantos outros orientadores, né? Que estão mudando esse pensamento, estão se autoconhecendo e estão construindo uma capoeira mais saudável do que era. Eu digo mais saudável não somente do ponto de vista físico, mas emocional também, né?
Perfeito. Eu estou desativando os comentários porque senão fica subindo É. muitas perguntas. E quem quiser fazer uma Depois pergunta, abre, depois abre. Só para exatamente. Quem quiser fazer uma pergunta para nós aqui, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Vai lá e digita, que aí eu abro aqui, tomo nota e transfiro isso para o nosso palestrante de hoje. Fica muito mais fácil, tá bom? Não é isso, mestre. A contribuição é essa, né? E assim como todo mundo, eu também estou aprendendo mais sobre o que é descolonizar, estou tentando trazer isso para a minha prática cada vez mais, para dentro da minha escola cada vez mais, me policiar e, e transformar alguns hábitos que a gente sempre tem, né, dentro da capoeira, ter cuidado com os alunos, ter cuidado com as pessoas, cuidar das pessoas, permitir ser cuidado também. É isso, é um pensamento que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que bacana. Maravilha. Vou fazer uma pausa aqui na nossa fala, só para novamente dizer para o pessoal que a cada live que a gente realiza aqui pelo canal Tucano Preto Capoeira, eu deixo para vocês uma indicação de um livro para que vocês possam ter na biblioteca de vocês e estudarem também, né, essas obras que são muito maravilhosas, são fantásticas, gigantescas, enriquecedoras. E aqui a gente tem uma obra que é do mestre Bimba, Manuel dos Reis Machados. É um livreto falando sobre o seu curso de capoeira regional. Isso foi lançado em 1968, dentro do LP, né, que era um disco vinil com as quadras e os corridos que ele cantava na sua escola. Então fica aqui a indicação do curso de capoeira regional do mestre Bimba. E amanhã a gente tem uma outra live também com o Fininho, que é um grande amigo meu, e a gente vai falar sobre um tema bacana também aí para quem está na capoeira, que é profissional de capoeira, que é a questão do empreendedorismo, ele que também é capoeirista, e tem uma loja que há 20 anos para mais já trabalha só com materiais de capoeira, principalmente do ponto do vestuário. Então a gente vai ter um bate-papo com ele aí. E também um bate-papo com o mestre Halil, que vai falar sobre a importância da gestão das emoções. Aí eu vou divulgando para vocês durante a semana, para a gente se organizar junto, tá certo? E segue aqui o bate-papo com o nosso amigo contramestre Rodrigo Arapuá, diretamente de Alagoas, terra dos nossos quilombolas, né? Terra de sangue quente. E olha, já vou te dizer, hein? A próxima vez que eu estiver aí, eu quero subir a serra. Nem que seja a pé, mas eu quero subir. Vamos subir a pé. Vamos subir a pé. Vamos peregrinar. Ô, mestre, eu quero fazer um adendo aqui. Sim, fica à vontade. Chamar o pensamento da turma que está assistindo para uma das características que eu julgo ser uma das mazelas da colonização dentro da capoeira. Vamos perceber que os maiores grupos de capoeiristas hoje, os maiores grupos de capoeiros, megagrupos, eles são geridos por pessoas brancas. São geridos por pessoas brancas. São poucas pessoas negras que estão na gestão de grandes grupos, como o senhor, né? Como o mestre Nagô, como pouquíssimos outros mestres. A maioria dos mestres hoje que comandam os megagrupos são pessoas brancas. Por quê? Aí vem a questão dos privilégios, vem toda outra questão que está tudo relacionado ao processo de colonizar o outro, colonizar os outros capoeiristas. Né? Então, assim, são inúmeras mazelas que a colonização traz. São inúmeras mazelas. E a gente precisa não desfazer, desmontar, mas construir um pensamento novo. Porque é impossível a gente, de uma hora para outra, a gente extinguir essa colonização e essas mazelas da nossa sociedade, da nossa roda de capoeira. Isso é impossível. A gente não faz isso. É preciso o quê? A gente trazer uma conscientização, a gente trazer uma capoeira mais consciente, mais voltada num pensamento mais libertário, um pensamento mais harmonioso, mais interligado diretamente com a nossa ancestralidade, com a capoeira em si, né? Para a gente poder transformar isso aí.
né? E aí, algumas coisas eu pontuei aqui, mestre. Sim. Como Vou até prólogo, a gente já aproveitar, vou falou aproveitar para tomar nota. Como eu estou na sala de aula, aqui, ó. é, é isso que Pode a gente já falar. falou. O que eu vou pontuar é para a gente criar e construir um pensamento novo, um movimento capoeirista mais saudável, mais forte, é o respeito à ancestralidade, é colocar a capoeira no seu devido lugar, acima de qualquer bandeira e qualquer nome de mestre. Né? Porque, com o meu maior respeito e minha maior admiração e estima, mestre Bimba é mestre Bimba, mas a capoeira é capoeira. Mestre Pastinha é mestre Pastinha, mas capoeira é capoeira. Então não há um nome de um mestre que se sobrepõe ao nome da própria capoeira. Então a gente precisa trazer esse respeito à ancestralidade dos nossos mais velhos, mas acima de tudo, a ancestralidade à própria capoeira, ao próprio movimento da capoeira. O respeito às diferenças, não é? Uma responsabilidade social maior dos capoeiristas, uma capoeira mais saudável, um sentimento de pertencimento que a gente precisa ter da capoeira, a valorização da capoeira acima de qualquer outra idolatria de estilo, de mestre ou de grupo. São algumas coisas que eu pontuei aqui, alguns pensamentos que eu pontuei, que a gente acaba fortalecendo mais, né? Esse Sim. processo. Bacana. Isso é pauta para a gente poder criar uma outra live e trazer as pessoas, né, que estiverem interessadas aí, que nos assistiram, estão nos assistindo, refletirem e dar a sua contribuição, porque a construção ela é coletiva, né? Não tem certo nem Ininterrupta, tem errado, contínua. é contínua. Então Ela é contínua. aquela frase começo, meio e fim, a gente como capoeirista tem que melhorar essa frase. Começo, meio e continuidade. Acho que E é por aí. continuidade. É. Porque aí a As gente pessoas sempre. focam tanto na chegada, eu vou ser feliz quando eu for um professor de capoeira, eu vou ser feliz quando eu viajar para fora do Brasil, eu vou ser feliz quando eu for um mestre de capoeira, e esquece que a felicidade está na caminhada, não está na chegada, porque a chegada vai ser igual para todo mundo, é o nosso desencarne. A única chegada é o desencarne, é a nossa passagem, é quando a gente vai virar ancestral. O que importa é a nossa caminhada, o que a gente faz, o que a gente constrói durante a nossa caminhada. Perfeito. É isso aí. Eu acho que está bacana, Arapuá, o bate-papo. Acho que a sua contribuição para a noite de hoje aqui é fantástica, né? Principalmente do ponto de vista da reflexão, né? Eu tive uma aula agora com você sobre essa questão de decolonização ou descolonização. Vou estudar ainda mais, aprofundar sobre isso e rever, né? Como você disse, rever a gente sempre os nossos próprios comportamentos, as nossas falas, as nossas tomadas de decisões e incorporar de uma maneira saudável, positiva, essa prática, né, diária de se desconstruir para reconstruir ainda melhor, né? E não destruir ou querer inventar a roda. Mas eu acho que é por aí. É isso. Todos os dias a gente nasce, vive e morre. A gente morre, renasce. Todos os dias é um ciclo infinito até o nosso findar aqui nessa terra. Então, a questão do desconstruir é um processo natural de todos os dias. É um processo cotidiano. Quando a gente se constrói, é porque a gente está desconstruindo de outro lado, e a gente vai desconstruindo de um canto, vai construindo de outro, vai se reconstruindo, vai se refazendo todos os dias. Todos os dias. Triste da pessoa que pensa que nunca vai precisar se desconstruir nem reconstruir novamente. Né, mestre? Bacana. Tem uma perguntinha aqui, ó. Será que todos os praticantes de capoeira sabem o que é ancestralidade? Não. Uns até fingem que sabem, mas outros não sabem. Quando a gente fala em ancestralidade, mestre, e é Sim, um pensamento que vale a pena observar.
o que é a ancestralidade? É o culto ao mais velho? É o respeito ao mais velho? Somente isso e isso somente basta? Ou existe alguma coisa que faz a coisa ser cíclica, ser eterna? Quando a gente fala em ancestralidade, a gente não remete somente ao velho, a gente remete também ao novo, porque um sem o Claro, outro não caminha. É uma via perfeito. recíproca de relações, né? Cada um ocupando o Aham, seu espaço por direito. O mais novo que quer aprender e o mais velho que quer ensinar, e os dois construindo juntos. Evidentemente perfeitamente. que o mais velho tem um lugar, e deixa eu tentar achar uma palavra aqui que seja justa. O mais velho ele ocupa um lugar, não quero falar de importância, mas um lugar de destaque diferenciado, porque é nele que contém a ciência, é nele que contém a sabedoria, a experiência de vida, é nele que contém o saber ancestral, que vai ser construído no mais novo a partir dessa relação. Então, a ancestralidade, muitas pessoas compreendem como somente o velho, e talvez por isso muitos assédios, por isso tanta humilhação, por isso tanta coisa negativa nas relações interpessoais que existe, e a gente sabe que existe, né? E quando a gente passa a pensar que a ancestralidade é o mais velho e o mais novo, de mãos dadas, construindo juntos, né? Sim. Outras realidades e proporcionando uma herança para os mais novos que virão, a gente compreende a ancestralidade de uma maneira melhor. E não, nem todas as pessoas sabem o que é ancestralidade e muito menos pessoas ainda vivem ancestralidade tal como elas pregam. Esse é o grande problema. Exato, concordo com você. Vamos para a segunda. Tem Tem mais uma? mais? Tem. Agora essa aqui vem do Denis, Denis Angola. Ige Maria! Aí, ó, que bacana. Obrigado, Denis, pela sua participação aqui. E fique à vontade, viu? Quero com o Vale muito tempo a pena poder. conversar com eles posteriormente, viu, Ben? Você é um cara Tá, que tem uma consciência muito ampla. tá feito o convite, Denis. Se você aceitar, só me dá um ok aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas que eu vou entrar em contato contigo. Vai ser um prazer dialogar com você. Aí ele fala sobre o seguinte: como você consegue ver essa descolonização na prática do dia a dia? Pensamento consciente e rotineiro, né? É a gente ter a consciência de que a gente reproduz isso também e sentir a necessidade de se refazer. Porque quando a gente fala da coisa, muitas pessoas subjugam que a gente não reproduz aquilo. Quando a gente fala de machismo, né, quando a gente fala sobre a pauta feminista, quando a gente fala, as pessoas pensam que a gente está longe de praticar, mas a gente reproduz de maneira até inconsciente, ou às vezes consciente, dependendo do momento. Então, a gente tem que trabalhar isso todos os dias, sabendo que a gente também reproduz. Né? Quando a gente diz assim para o aluno do outro, eita, rapaz, tu é tão bom capoeirista, seria bom que tu viesse para o meu grupo, eu vou te dar uma calça e uma camisa e tal. A gente está reforçando, eu estou falando isso porque eu converso sempre com o Denis sobre isso. Né? A gente está reforçando o colonizar o aluno do outro, a gente está colonizando o outro, a gente está subjugando o outro ali, diminuindo ele para trazer ele para a nossa escola, para a nossa aldeia, para a nossa tribo, fortalecer a nossa e enfraquecer a do outro. Isso é um Sim. processo. Olha, eu vou te dizer que eu estou muito satisfeito com o que você está falando, né, e tendo esse prazer de te ouvir. Acredito que talvez seja a sensação de muitos outros também que estão aqui na live, porque eu venho nessa contramão já há um determinado tempo e te ouvindo realmente confirma que esse caminho é o melhor nesse momento a ser feito, sabe, a ser caminhado, porque a gente fica tão mais leve, tão leve. Hoje, quando as pessoas querem fazer parte da escola aqui do Cano Preto Capoeira, do Dendê Maruô, eu pergunto e deixo bem claro para eles: você tem que ter um porquê, um para quem, né, de estar aqui. Se for só por uma questão de achar que isso aqui é uma árvore que vai dar uma sombra ou que vai te promover, poxa, você vai passar e não vai entender nada.
Eu não vou conseguir ser essa ponte de ligação entre você e a capoeira. Então eu deixo muito claro isso para algumas não, para todas as pessoas que me procuram, porque eu acho que elas merecem, né, esse respeito, elas merecem essa transparência, elas merecem essa clareza. Então, você é fruto, é refém daquilo que você escolhe, do que você escolhe viver, né? Não existe ambiente perfeito, mas todo ambiente ele pode ser transformado de maneira positiva, desde que você que escolheu estar nesse ambiente também arregace as suas mangas e bote a mão na Construa junto. massa para construir junto. Porque determinadas falas de alunos e de professores, enfim, que fazem parte de um segmento, seja escola, grupo, instituição, o que seja, às vezes tem essa conotação de destruir e não de reconstruir ou desconstruir. Então é muito nocivo. Então eu deixo claro para as pessoas isso, né? Que se aqui é o local que elas escolheram para se aprender ou se reconhecer enquanto capoeiristas, né, e entender o que é um pouco dessa arte, que elas saibam que a gente precisa ter um tempo maior junto para construir uma relação para que realmente essa transmissão seja feita. E hoje a gente vê muita gente fora da casinha em relação a isso. Às vezes a pessoa quer ser teu Existe uma aluno. banalização, né? Exatamente, a pessoa quer ser o seu aluno só para dizer que ela tem uma referência de um contramestre ou de um mestre, mas ela não tem nenhuma Eu, relação contigo. Essa pessoa eu não treina costumo com você, não faz tuas aulas, não participa das suas atividades, não te não segue paga, suas não orientações, segue não te suas paga. orientações, não tem tempo para estar com você, porém está na volta com vários outros, porque esses vários outros estão sempre dando um tapinha nas costas e massageando o ego. Você tá entendendo? E isso é muito complicado. Eu vejo isso como uma coisa muito nociva. Então, eu estava Eu, falando não, nessa eu tenho, manhã, só para terminar, eu estava falando esta manhã com um aluno sobre isso, né, o meu posicionamento em relação a ele ou eles e elas enquanto alunos. O que vocês querem realmente aqui? E será que eu estou nessa condição de fomentar isso, de entregar isso? Porque se eu não tiver, não é vergonha para mim. E eu posso indicar que essa pessoa, a indicação que eu faço não é nem que ela treine em outro lugar, mas que ela procure um outro ambiente que favoreça os seus caprichos, o seu ego e massageie de uma maneira, né, calma ou do jeito que ela quer a sua vaidade, porque comigo não vai ter isso. É muito difícil, entendeu? Então eu acho que a gente precisa existe, de mais pessoas assim, contundentes nessa ação. existe uma banalização das relações interpessoais dentro da capoeira. Eu costumo falar aqui que a aba do chapéu alheio não é rede de descanso. As pessoas às vezes procuram uma sombra para se encostar, para ter uma determinada regalia, para ter um determinado reconhecimento de algumas pessoas, como por exemplo, o pensamento de você fazer parte de um mega grupo de capoeira vai te fazer um mega capoeirista. Isso é um leiro engano. E a gente já sabe como é que termina essa história. Existem pessoas que se escoram nas outras, nos grupos, são capoeiristas camiseteiros, eu chamo dessa forma. Capoeiristas camiseteiros preguiçosos e frustrados, que Exato. se apropriam da história alheia como sua própria história para poder tentar ser alguém na vida da capoeira. Porque o que existe muito dentro da capoeira, da sociedade, são pessoas frustradas, mestre. São pessoas mal realizadas, são pessoas mal resolvidas e pessoas frustradas. E por talvez esses motivos elas procurem uma árvore frondosa, grande, com grande sombra, para poder descansar. Ou talvez procurem essa mesma árvore para tentar ser alguma coisa diferenciada. O que, na verdade, aba de chapéu alheio não é rede de descanso de ninguém. A gente, para poder ser aluno, para poder ser discípulo, para poder ser mestre, é preciso ter um laço, uma relação fraterna, interpessoal, que esteja conectada em algum momento ali, para criar uma harmonia, para que alguma coisa se construa. E está tão banalizada que as pessoas esqueceram a grande dádiva de poder ser aluno de todos. De poder ser aluno de todos.
eu tenho o meu mestre de capoeira, mas eu tenho inúmeros mentores. Eu tenho o senhor como meu mentor, eu tenho o contramestre deles que está aí como mentor, eu tenho o mestre Duane como mentor, várias outras pessoas que me mentorizam, que me ensinam. Para mim, todos são meus mestres. Quando a gente perde tempo somente idolatrando uma pessoa como um mestre, a gente esquece tantas outras pessoas, tantos outros ensinamentos que a gente pode estar trazendo para a nossa vida. Tudo isso por conta de um ego insuflado demais, sabe, um egocentrismo, um narcisismo, uma vaidade muito grande. Então, as pessoas esquecem que isso é uma dádiva da capoeira, né? É você Correto. poder ser aluno de várias pessoas, é poder aprender com várias pessoas e a todo tempo, né? E dá o valor, e dá o valor necessário ao valor que agrega essa busca que ele tá procurando, né? Que não é só, como diz a música, tira daqui e bota ali, não. Não é assim, não É funciona isso dessa aí. forma, somente na música, né? Bacana. Arapuá, eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade, te parabenizar por esse ser humano tão iluminado que você a cada dia se torna. Parabéns por tudo que você tem feito, vem fazendo e vai fazer muito mais, né? E eu tenho certeza que essa luz que você deixou para a gente hoje, ela vai clarear muito os nossos pensamentos, as nossas reflexões. Foi um puxão de orelha, né, para muitos de nós aqui. E acho que com humildade, o mínimo que a gente pode fazer é te agradecer de coração e Eu que desejar que agradeço. você tenha cada vez mais ainda na sua vida essa prosperidade e abundância de transbordar na vida de outras pessoas essas coisas boas que você vem entregando, que a capoeira e seus estudos têm te dado. Te agradeço. Eu que agradeço, o mestre. De coração, a oportunidade da gente poder estar falando sobre isso para as pessoas e Sim. construindo junto com eles. Eu vou me apresentar agora no final. Não gosto muito de me apresentar no começo, porque acaba gerando talvez um pensamento dúbio, né? Distorcido. Meu nome é Rodrigo Pedrosa de Freitas, eu sou capoeirista aqui de Alagoas, moro em Maceió, sempre morei em Maceió, tenho uma relação muito íntima com o Quilombo dos Palmares, me considero mais palmarino do que alagoano. Comecei capoeira por volta de 96, 97, ali de Oitiva, brincando capoeira com meu irmão. 99 eu vim fazer parte de um grupo de capoeira, e daí começou toda a minha trajetória. Fiz parte da mesma escola que o mestre no passado. Tenho orgulho de todos os lugares que passei, porque bons ou ruins, eu sempre aprendi a capoeira, né? Sempre aprendi a me melhorar enquanto ser humano. Através da capoeira e pela capoeira também, eu adentrei o âmbito acadêmico e uma relação que eu gosto muito de enfatizar, que a capoeira, desde da sua reelaboração por mestre Bimba, ela tem uma ligação muito, e até por mestre Pastinha também com a sua sistematização, ela tem uma ligação muito íntima com o âmbito acadêmico. A academia e a capoeira andam de mãos dadas ali no decorrer do processo histórico, né? E através da capoeira e pela capoeira eu ingressei na universidade, né, na graduação, sou graduado em Educação Física. Pela capoeira também eu fiz 3 especializações, um curso de instrutor de yoga, e todos os meus estudos eles são voltados sempre para a capoeira. Tenho a minha escola de capoeira hoje juntamente com os meus alunos, onde tento trazer essa liberdade de pensamento, essa consciência, essa conscientização e menos doutrinação. Não é fácil, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para saber lidar com essa relação, né? As pessoas estão muito acostumadas a dizer sim, senhor, não, senhor, a baixar a cabeça e a serem mandadas sempre. E quando a gente traz para cada um praticante de capoeira a responsabilidade que ele tem que ter com a capoeira e consigo mesmo, e juntamente com as suas escolhas, é um pouco meio que assustador para as pessoas, né? Porque elas estão acostumadas muitos a seguir ordem.
e principalmente nós que viemos de grupos altamente tiranos, ditatoriais, eu digo da seguinte forma, mas a gente está conseguindo, e o meu maior mérito da capoeira hoje, a minha maior vitória na capoeira hoje é poder ver os meus alunos constituindo família, os meus alunos terminando uma graduação, se estreando cada vez mais dentro da capoeira, buscando cada vez mais aprender a capoeira, e aí estão na vida, né? Eu formo homens, eu formo mulheres, se eu formo capoeiristas, é um bônus a mais, mas o objetivo é formar homens e mulheres críticos, conscientes, que sejam capazes de interagir e agir de uma maneira saudável dentro da sociedade. Tenho muito orgulho de ser alagoano, de ser capoeirista. Saúdo mais uma vez Aquatune, a grande matriarca, saúdo também Gangazumba, saúdo também Zumbi, Dandara, Andalactuxi, Gangazona, Gangamuissa, Sabina, saúdo toda a minha ancestralidade quilombola e deixo o convite aqui para quando o senhor quiser vir, minha casa vai estar sempre aberta para qualquer amigo do senhor, qualquer pessoa que esteja assistindo a live, quiser vir conhecer o Quilombo dos Pomares, Alagoas é nossa terra, né? Só tem uma música que eu gosto de ressaltar que é assim, ó. Ô Zé, quando for nas Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Venha-se embora todo mundo para cá que o Quilombo é nosso. O Quilombo, ele é nosso. Vamos tomar conta do que é nosso. Porque uma coisa é falar de Zumbi, Dandara, Gangazumba, do Quilombo, sem nunca ter vindo aqui. Outra coisa é você vir aqui, sentir a energia, conhecer a história e aí sim poder falar com propriedade, né? Trouxe a alegria de ter o senhor aqui com a gente, eu acho que em 2011, né? Tem mais de 10 anos. É isso mesmo. E para a gente foi uma grande satisfação, né? Foi quando a gente se conheceu um pouco antes. E aí a gente começou essa nossa relação, né, de amizade. Eu sou muito grato por isso, muito. É isso aí. Vamos embora, vamos continuar regando tudo isso. Vamos regar que a semente é boa. Maravilha. Arapuá, muito obrigado. Como diz nosso Coração, povo, saurê, 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 saurê. Obrigado por tudo, gratidão. Zambi Aquatessali. E logo, logo a gente se encontra aí nas rodas da vida. Obrigado pela live, obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Axé, salve, saravá, namastê. E vamos que vamos. Mucuyu, Harion. Mucuyu, Ariô, Colofé, Mojubá. Um beijo para os meus alunos que assistiram, para todo mundo, muito obrigado. Coraçãozinho para vocês. Amanhã tem treino, viu? Um abraço. Valeu. Obrigado. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.